Zé Pilintra é curandeiro, é aquele que ajuda os menos favorecidos, é aquele que levanta a bandeira do opressor, daquele que sofre, né, a opressão. Hoje é o dia da gente pedir pelas pessoas que, de repente, por algum motivo, caiu da linha do trem, perdeu um pouco o rumo da sua jornada e se perdeu em algum vício, em alguma coisa que se desestruturou. Zé Pilintra é aquele que, quando está no terreiro de Umbanda, seus conselhos são diretos, são autênticos, brincalhão, e aí, para a gente pensar, né, a gente entender que a gente está falando de uma egrégora, de uma falange forte. E aí, pensando em Umbanda, é o que eu disse, hoje a gente fala de uma linha de trabalho dentro dos terreiros, a linha dos malandros, né? E aí as pessoas falam, mas Pai Elias, tem Zé Pilintra aqui, Zé Pilintra ali, porque a religião cresceu. Hoje a gente também entende a mediunidade, a gente compreende com muito mais facilidade, né? A própria conexão, a comunicação com o plano espiritual vai se evoluindo, a crença na existência do poder espiritual, dos espíritos, é muito maior. E aí é fato que antes a entidade vinha no terreiro, caboclo colocava o charuto na mão do médico para provar que ali tinha uma entidade incorporada. Hoje, 99% da nossa nação, da nossa população acredita. Se não acredita, tem um ponto de interrogação. Mesmo as pessoas de uma outra denominação religiosa, eles ainda ficam com um ponto de interrogação na crença na vida após a morte. E hoje é muito mais gente acreditando nos espíritos. E os espíritos não precisam vir em terra e provar que eles existem. E aí Zé Pilintra, com toda essa bandeira, com toda essa legião de testemunhos de fé, de devoção, claro que cresce, assim como Cabocla Jurema. Quando a gente fala de Cabocla Jurema, é impossível você pensar num terreiro e não souber que ali tem uma Cabocla Jurema. Quando você pensa em Pena Branca, quando você pensa em Pai Joaquim, Seu Tranca-Rua, hoje são tudo falanges atuando. Então a gente vai ver vários médios se incorporando, não necessariamente o Zé Pilintra, mas o malandro que vem em nome do Zé Pilintra, que trabalha nessa egrégora. Assim, quando a gente incorpora um orixá, nós não incorporamos Ogum, a gente incorpora, irradia a energia de Ogum, esse raio, essa energia. E Zé Pilintra, pra gente, dentro do nosso estudo, da nossa crença, trabalha junto nessa irradiação de Ogum. Zé Pilintra, seu doutor, bravo senhor, se faz presente, você tem fé, você acredita? Eu não sei qual que é o seu problema, mas para eles, para as entidades, o tempo é agora, é hoje. Então, se você tem fé, eu te convido, a gente lembrou, coloca sempre para ele, aqui na nossa casa a gente coloca a vela bicolor, branca e vermelha, sempre o branco simbolizando a paz, a luz de Oxalá, a leveza, o equilíbrio na nossa mente, o equilíbrio espiritual, a leveza dentro da nossa casa, a figura do Pai Maior, que é Oxalá, é aquele que traz toda a providência para o lar. O vermelho, a ação, o movimento, a coragem. E seu Zé é conhecido por trabalhar nas duas bandas, né? Tanto na direita quanto na esquerda. E aí a gente coloca sempre para ele a vela bicolor branca e vermelha. A oferenda de Zé Pilintra na nossa casa, na Umbanda, é muito tranquila, a gente sempre oferece, porque vale a tua devoção, vale o teu respeito, vale muito mais que o rito, a tua fé, né? O ato da tua fé. E aí a gente sempre traz as comidas típicas do boteco, né? E a cachaçinha do seu Zé. Beleza, eu não quero colocar nada disso. Coloca um lírio branco, um cravo branco. É muito comum, né, a gente oferecer o cravo para o seu Zé Pilintra, ele que é um elegante, um cavaleiro, sempre ali alinhado, né? Como diriam os mais antigos, sempre engomado. E aí o cravo traz ainda mais força. Pode ser o cravo branco, pode ser o vermelho, aquele que o teu coração manda. Quando a gente coloca a oferenda, é um ato de dizer: olha, seu Zé, eu estou aqui presente, eu estou aqui, eu acredito no Senhor. E tudo é mediante a nossa crença, tudo é mediante o nosso estado de pedir, de vontade, e não uma coisa robótica que todo mundo faz, não, aquilo que vem do teu coração. Então, se você quer fazer uma oferenda, conversa melhor, uma oferenda diferenciada, é só você consultar o seu sacerdote, seu pai de santo, o dirigente, a casa onde você trabalha, por onde você passa, um médium mais antigo da casa, alguém que você conhece. Mas, a priori, coloca uma cachaçinha, uma água ardente, que já vai estar agradando bastante seu Zé, uma cervejinha. Na nossa casa,
a Marli, que é a médium que recebe também do seu Zé Pilintra. Hoje a gente, pela misericórdia divina, tem vários médios trabalhando com o Zé Pilintra, mas ela sempre coloca uma jurubeba, então sempre ou água de coco, e aí vale a tua fé, vale a tua devoção. O seu Zé Pilintra, ele ultrapassa a barreira da religião, e aí a gente vai encontrar ele desde lá no Juremeiro, né, onde nasce a primeira história de Zé Pilintra, em Alagoas, né? Se a gente pensar, depois vem para o Rio de Janeiro, seu Zé da Lapa, mas isso tudo são histórias. Hoje eu não quero me prender nisso. Isso você pode buscar aí na internet. Se você buscar, tem bastante cientista da religião que vai falar muito melhor que eu e te contar coisas muito mais interessantes da história. O que eu quero dizer assim, que Zé Pilintra, ele ultrapassa a barreira de Umbanda, Candomblé, das religiões afro, do Jurema, da Quimbanda. Dentro da Umbanda, Zé Pilintra se manifesta na gíria da esquerda, fazendo festa, atendendo, né? Tem às vezes um médium que ele usa o seu cigarrinho de palha, o seu cigarrinho normal, ou bebe a sua cachaça. Tem um médium que ele não trabalha com a cachaça, tem aquele que ele vai usar a bengala dele, tem o outro que ele vai ficar sentado, tem o que ele usa o chapéu, o outro não. E tudo isso são arquétipos para essa entidade vir em terra e nos atender, nos ajudar, limpar os terreiros das energias, limpar o nosso dia de vibrações. Zé Pilintra, dentro da esquerda trabalhando, ele é um socorrista, vamos dizer assim, de espíritos necessitados. Quantas e quantas vezes a gente chega no terreiro e a gente não está bem, e aparentemente você não tem às vezes nenhum motivo para não estar bem. E quantos testemunhos a gente ouve? Quando eu saí do terreiro, parece que tirou um caminhão de coisas das minhas costas, né? São inúmeros testemunhos desses. Zé Pilintra é um dos que socorre, muitas das vezes são vibrações, e não é só demanda, porque alguém fez algo para você. A demanda existe, mas é muito mais o nosso estado de espírito, é a maneira que a gente baixa a guarda, a gente deixa as coisas acontecer. Quando o seu Zé vem, ele vem bailando, dançando, trazendo esse axé e limpando. Na direita ele vem atendendo, ele vem dando a consulta junto com o caboclo. Na nossa casa a gente tem um trabalho da corrente médica, onde ele vem na maca atendendo as pessoas com o médico. Então hoje é um dia de você pedir proteção, pedir limpeza espiritual, pedir a cura. Ninguém deixa de ser atendido, principalmente quando a gente pede com fé. Não é um pedido que a gente faça que as portas do céu não se abram. Já dizia o Chico. Certa vez uma senhora toda preocupada com o filho, ela chegando, fala para o Chico, e aí ele vira para ela amorosamente e diz: minha irmã, não é um pedido que uma mãe faça aos céus que as portas do céu não se abram. Eu não sei o que você precisa nesse momento, mas se você acredita, seu Zé é conhecido por quebrar demanda, por afastar várias energias e por caminhar e ajudar muito rápido as pessoas. E é um atendimento muito rápido. Mas a gente precisa fazer por onde? As entidades, não tenha dúvida que elas trabalham muito com a gente. Seu Zé Pilintra, a popularidade dele no Brasil é imensa, como eu dizia, ultrapassa a barreira da religião. Hoje é um símbolo, pode-se dizer, da cultura brasileira. Então, quando a gente fala de seu Zé Pilintra, a gente não está falando só de uma entidade dentro dos terreiros, de uma entidade espiritual. Hoje, para a gente na Umbanda, malandragem é uma linha de trabalho, né? E aí vem todo uma falange junto, Zé Pretinho, né? Zé da Estrada, Maria Bonita, Maria Navalli, toda a legião trabalhando junto. Mas se a gente pensar em Zé Pilintra, o quanto é reverenciado, o quanto ele representa na música, no samba, na cultura, quantas e quantas escolas de samba homenageia, né, os sambistas, o quanto o tem como padrinho. Se você pensar na geração mais antiga, a geração atual, não só Zeca Pagodinho, quando você pensa em Zé Pilintra, você está falando de um padrinho da música, um padrinho do samba, um padrinho do pagode, um padrinho da cultura, né? E dentro dos terreiros é praticamente impossível você encontrar um terreiro que não tem lá a bandeira, né? Eu não incorporo Zé Pilintra como sacerdote, mas na nossa casa é cheio de médios. Eu não desconheço um terreiro que não tem um médio trabalhando com Zé Pilintra. E aí a gente tem que ter sim, todo o nosso respeito, buscar com muita devoção. E quando a gente pensa se o Zé é aquela coisa da malandragem, o alegre, o divertido, né? Porque quando você
estava buscando hoje, a definição de pilintra simboliza um menino, alegria, né? Uma pessoa malandra, agitada, bagunceiro, né? Como alguns médios do Zé Pilintra. Estou falando isso porque eu estou brincando, olhando para o rosto deles aqui. A gente sempre, quando o nosso Saravá, tem sempre alguns médios que trabalham com a entidade, e hoje não diferente. A gente está cercado de médios da casa que trabalham com o seu Zé Pilintra. Por isso que eu digo que a energia cresce, a energia vai fortalecendo, porque não é só a gente estar aqui tocando e se apresentando. Tem toda uma preparação, a firmeza que é feita, a oferenda. Para a gente é um trabalho espiritual, e aí, se você acredita, pode ter certeza que você recebe esse axé. Então, quando a gente fala de Pilintra, a gente está falando sim de um espírito divertido, alegre, que vem dançando, encantando, mas longe da malandragem que a gente dita, né, como a pessoa, o bandido, a bandidagem, sim, aquela coisa de aprender a sobreviver com todas as situações adversas na rua. E aí, quando você busca então esse entendimento, Zé Pilintra, ele precisou de toda essa esperteza para poder se livrar da situação onde ele se vivia, na época onde ele viveu. E aí, se você pensar em Zé Pilintra na Jurema, lá em Alagoas, ou quando vem, né, para o Rio de Janeiro, aí você vai pensar em outros médios. Existem algumas discussões se ele teve ou não teve. Hoje já se comprova que ele manifestava assim no Rio de Janeiro, no terreiro. Hoje é regularizado 7 de julho como a data oficial de Zé Pilintra no estado de Rio de Janeiro. Para a gente da Umbanda, a data mais antiga oficial, hoje 28 de outubro. Mas é preciso a gente entender que as entidades, todo esse arquétipo que a gente vai discutir, a gente quer buscar a origem, isso não é mérito da Umbanda. As entidades da Umbanda, elas vieram para socorrer. Então elas nunca estão preocupadas de onde ela veio, quem ela veio. O que a gente tem que observar no médium, nas entidades, é a comunicação dele. Um trabalho de uma entidade de luz dentro do terreiro, ele está sempre voltado a agradar Oxalá, ao coletivo e nunca ao indivíduo, né? A gente tem que entender que o terreiro, né? Às vezes as pessoas perguntam, pai Elias, me indica um terreiro bom aqui na cidade, me fala de fulano. Eu sempre digo, primeiro você tem que ser uma pessoa boa, e segundo você tem que procurar no teu coração a inspiração e pedir para o teu anjo de guarda, me direciona, né? Me direciona nos lugares. Agora, primeira coisa que a gente observa nas pessoas, suas ações. Nada fala mais do que as ações de um ser humano, né? A gente observar o ser, observar o dia a dia. E aí a gente não conhece uma pessoa no primeiro encontro. A gente, como diz lá nas Minas Gerais, tem que comer um saquinho de sal junto primeiro, né? Um saquinho de sal demora. Lá o saco de sal é 30 quilos, então imagina quanto tempo comendo esse saco de sal para você conhecer a pessoa. Aí sim a gente pode fazer uma avaliação. Mas o terreiro observa, tem Oxalá na frente, tem caridade, tem verdade no que é passado, está tudo certo. E aí todas as entidades que se manifestam nesse terreiro, o primeiro propósito dela é fazer o bem, é fazer a caridade, é externar, é ajudar. Então, quando as entidades se manifestam dentro da Umbanda, é com essa proposta. Quando o seu Sete Encruzilhada manifesta a primeira vez em Célio, ele vem com essa bandeira de acolher aqueles que não eram aceitos dentro dos outros terreiros naquela época, dentro dos templos, das tendas religiosas que já existia. E aí ele vem para abraçar o negro, abraçar o pobre, abraçar aquele que não era bem-vindo, né? E aí até pouco tempo atrás, a nossa religião era vista como a religião dos pobres. Mas a Umbanda, pelo contrário, é uma religião universalista. E aí quando a gente na nossa casa, a gente sincretiza, sim, o orixá com o santo. Quando você vai buscar a história do santo, você vê que é o mesmo arquétipo do orixá. Quando você vai estudar um pouquinho sobre o santo, você percebe o quanto ele irradia os mesmos raios, as mesmas curas, os mesmos processos que aquele orixá que está sendo sincretizado. Você vai para o Egito Antigo, a mesma coisa. Você pega os deuses e aí você faz uma analogia com o orixá, você vai encontrar em Maat a força de Obá, a força de Yansan. Você vai ver, né, em Anubis a energia que Ogum tem, a força do Exu. E aí, se a gente pensar em Exu como orixá, você vai nos deuses indianos, é a mesma coisa. Tudo é uma ligação só. Nós, o homem, por uma disputa de poder, de força,
né? Porque a grande briga do homem é assim: eu tenho que matar o teu Deus para o meu Deus ser mais forte, eu tenho que matar a tua religião para a minha religião ser a melhor. E na verdade não é esse o contexto da Umbanda. O contexto da Umbanda é o universalismo, é a agregação, é a gente juntar as pessoas. Então, quando uma entidade como essa se manifesta, ele não escolhe quem ele vai atender, ele não vem para as pessoas que estão melhor, ele vem para aqueles que precisam e para aquele que tem fé. Se você tem fé, dá um brado aí, Saravá seu Zé Pilintra, peça com devoção, peça com respeito, pode ter certeza que ele vai visitar o seu coração, vai visitar a casa das pessoas que estão precisando e trazer seu axé. Uma das mensagens do Zé Pilintra é isso: ser malandro, ele fala, não é você passar a perna no outro ou você enganar o outro. Ser malandro é você vivenciar as adversidades e driblar com todo o jogo de cintura as situações que têm acontecido. Quando a gente pensa em Zé Pilintra como malandro, é nesse sentido, que ele aprendeu a viver diante das situações, né? Imagina na época que ele estava, era tudo resolvido na faca, né? E aí você tinha que ter toda essa sabedoria, essa diplomacia, como a gente diria hoje. Hoje a gente poderia dizer que seu Zé seria um homem articulado, um homem diplomata, né? Um homem negociador. Hoje todo mundo gosta dessas palavras e elas vão ficando melhor. Então, quando a gente pensa na malandragem, longe de ser as coisas erradas que a gente interpreta hoje como o termo malandro. E para a gente da Umbanda, malandro é uma falange de trabalho. A gente precisa entender que é um arquétipo, mas que inspira sim muita inteligência, uma certa astúcia, uma ousadia, determinação, e aí jamais sem recorrer ao ato da violência, do crime ou de qualquer ato de desordem, né? Ser malandro também a gente pode entender como um ato de liberdade, de resistência. Zé Pilintra é aquele que desbrava pelas pessoas que estão resistindo e perseverando no que acredita, nos seus desejos. A gente sempre lembra, quanto mais o médium estuda, melhor se torna a comunicação com os espíritos, não tenha dúvida. É importante a gente entender, a gente não vai aprender a ser médium, né? A mediunidade é um dom de todos nós. Agora, a comunicação com as entidades, como está o teu trabalho, o teu desenvolvimento espiritual, é bem importante a gente estudar, a gente buscar. E algum tempo atrás a gente podia dizer que a gente não tinha literatura. Hoje as pessoas reclamam, a gente sim questiona, até mesmo na internet, mas tem tanta coisa boa, o Saravá Online, né? A gente está aqui toda semana e tem tanta coisa rica. É importante a gente se desenvolver, a gente buscar, compreender, entender essa comunicação, e é tão fácil. O contato, a conversa com o seu Zé Pilintra, hoje em especial, que a gente está dizendo, pode ter certeza que são pouquíssimas pessoas assim que têm o dom de estar ouvindo, de estar falando o nosso vocabulário, mas é a sensibilidade, é a energia, e isso o diálogo, aprende a dialogar com essas entidades. A gente, quando entra no silêncio, quando medita, quando você faz a oferenda, quando você faz a firmeza, quando você ouve um ponto, você naturalmente já sente a energia sendo mudada, a vibração. Uma coisa simples para você perceber como a energia muda é quando você faz uma reza, um Pai Nosso, exemplo. Quantas vezes você faz um Pai Nosso, você já boceja, quem está ao teu redor já abre a boca. É o primeiro sinal que a energia está mudando. Então, quando você começa a conversar com essas entidades, é um diálogo interno, sim, e aí vem a resposta. A primeira resposta é quase sempre o nosso desejo, a nossa vontade. Mas à medida que você vai praticando, você percebe nitidamente aquilo que já não é mais seu e que é essa comunicação.